como que foi, tipo, saber? Você tá saindo de São Paulo pra morar em outro país, na Europa? Cara, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil mesmo, porque eu tinha uma vida muito boa no Brasil. Tinha quantos anos mesmo? 20. 20. 20 anos. Tinha uma vida muito boa no Brasil, muito estabilizada. Gostava daqui, tinha muitos amigos aqui no Brasil. Inclusive, um grande amigo meu está aqui hoje comigo, o Emanuel. Cara, eu gostava muito daqui. Sério? Foi difícil pra você mudar pra... Mano, juro pra você, eu estudava, fazia faculdade no Imagina, Brasil. ele foi pra Fernandópolis. Eu vou pra qualquer lugar, mano. Eu também. Eu tenho agonia de morar na mesma cidade 3 anos, velho. Passou de 3 anos, já me dá um negócio. Sentiu, né? Sentiu, Tino. Não, eu já tô a 7, tô indo pra 7. Alô, família. Já bateu meu recorde. Mas na época eu não tinha ideia do que era viver em Portugal, não tinha ideia do que era Portugal, não tinha... Tipo assim, eu já tinha ido várias vezes para Portugal, mas viver em Portugal eu não tinha ideia do que seria. E minha vida, por ser bem estabilizada no Brasil e ter muitos amigos, ter aquela galera da minha família é muito próxima um dos outros, sabe? A gente anda tudo junto, sempre final do ano ou fim de semana a gente se reúne. Essa parte deve ser osso. E, cara, essa parte é osso. E por esse motivo, cara, foi bem difícil. Eu juro que eu não queria ir para Portugal. Eu não queria. Meu pai falou assim, olha, você vai. E eu já tinha 20 anos. Daí eu falei, mas por que eu tenho que ir? Eu quero ficar no Brasil, né? E acabei indo e hoje eu entendo, cara, que foi um propósito de Deus. Eu ter ido lá para Portugal e estar servindo naquele país e vivendo naquela terra. Claro que é um país maravilhoso, mas eu entendo hoje em dia o meu chamado ali para Portugal, sabe? Eu entendo por que Deus me levou até lá. E o que você entende? Cara, eu tenho servido muito na igreja em Portugal. E eu vejo que a igreja em Portugal precisa muito Seu pai é pastor sênior em alguma igreja? Não é pastor sênior. Não. Cara, eu tenho servido na igreja em Portugal e a missão lá precisa muito de voluntários. Essa é a verdade. Tem pouca gente. Tanto que nessa igreja, quando a gente chegou em Portugal, essa Assembleia de Deus, cara, eles oravam por músicos faziam 3 anos. Tinham todos os instrumentos, tinha tudo a igreja. 3 anos. Toda equipada. Quando a gente chegou na igreja, a primeira vez que a gente pisou, o pastor da Assembleia soube que meu pai era pastor naquele dia. E meu pai falou, olha, pastor, meus filhos são músicos. Meu irmão toca bateria, meu outro irmão toca violão e canta, Gustavo. Eu toco teclado também, canto. A gente poderia fazer um louvor aqui, um momento de louvor? Cara, quando a gente fez esse momento de louvor, a igreja toda chorava. Porque eles oraram 3 anos por músicos. Olha aí. 3 anos. Eu me emociono lembrando disso. Porque eu servi ali naquela igreja por 2 anos com muito amor, cara. E a missão é assim, mano. Tem muita igreja grande, muita igreja preparada, mas a maioria delas são pequenininhas. E precisa muito de gente. Eu acredito que o Brasil é um celeiro de missionários, cara. E você lá está numa igreja... pela questão do idioma, agora a pergunta geral para a galera conseguir entender. O idioma é o mesmo? É português, Portugal? Sim. Ainda tem essa questão de igrejas brasileiras lá ou não tem essa necessidade? Cara, tem. Mas Tem? eu vejo que nos últimos anos isso tem se quebrado muito, sabe? Eu tenho visto que nos últimos anos os cristãos em Portugal, no geral, não vou nem falar o português, ou o angolano, ou brasileiro, ou qual nacionalidade quer que seja, mas a gente tem entendido realmente nosso papel como cristão lá. Isso tem se quebrado muito, mas sempre, historicamente, teve isso daí em Portugal, de se dividir. Aquela igreja de brasileiros, essa igreja de portugueses, essa igreja de angolanos. Eu acredito que ainda tem pessoas que se identificam mais com alguma comunidade diferente uma da outra, mas eu vejo, cara, por exemplo, na minha igreja, Missão Cristã Internacional, a gente tem, cara, diversas nacionalidades na nossa igreja, e a gente tem vivido isso, tem vivido realmente essa quebra de, talvez, paradigmas, não sei. E, cara, tem sido um tempo incrível mesmo que a gente tem vivido em Portugal. O pastor da igreja, ele é brasileiro? Ele é Brasileiro de Goiás. Mas a maioria da galera lá é brasileira, na igreja ou não? Não necessariamente. Na nossa igreja é muito misturado. Muito misturado mesmo. Eu não posso dizer que a maioria é brasileiro lá, mas tem muitos portugueses também, tem muitos angolanos também. Então é muito mesclado mesmo a nossa igreja.